Surgery Play. Olá pessoal, nessa aula vamos conversar um pouquinho sobre risco cirúrgico, como e quando solicitar. Nessa aula nós vamos entender o que é um risco cirúrgico, quais são os objetivos dele, quando e como solicitar esse risco cirúrgico e aí uma dúvida que a maioria das pessoas tem. A responsabilidade em relação ao procedimento é do médico ou é do dentista? Eu vou responder isso para vocês ao final dessa aula. Inicialmente, é importante que a gente defina o que é um risco cirúrgico. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o risco cirúrgico é uma avaliação do estado clínico do paciente, onde é solicitado previamente a procedimentos cirúrgicos ou determinados procedimentos tanto médico quanto odontológicos, conforme padrões determinados pelas principais sociedades médicas. E aí a gente tem alguns objetivos. Por que a gente solicita esse risco cirúrgico? Confirmar dados obtidos na anamnese e no exame físico. Dessa forma, quando a gente tem dúvidas sobre o estado de saúde do paciente, sobre o controle de uma determinada doença, pode ser muito útil para que a gente possa, inclusive, definir guidelines de atendimento, individualizar o tratamento considerando a doença específica daquele paciente. Então, toda vez que o paciente traz um risco cirúrgico, também abre uma oportunidade para a gente dialogar com o médico, seja por carta, seja por telefone, para que a gente tenha mais informações e faça o nosso procedimento cirúrgico ou nosso atendimento ambulatorial com a maior segurança possível. Então, quando e como solicitar? Muitas vezes ele é recomendável em alguns pacientes ASA 2 para que a gente entenda o grau de controle desse paciente, mas em vários casos ele pode ser imprescindível, principalmente para os pacientes ASA 3, que sabidamente são pacientes não controlados e em alguns casos, apesar de ser menos comum no consultório odontológico, pacientes ASA 4. Todas as vezes que nós executamos procedimentos cirúrgicos sob anestesia geral ou sob sedação endovenosa, nós devemos também solicitar o risco cirúrgico juntamente com outros exames complementares, como hemograma, coagulograma, glicemia em jejum, entre outros. E aí surge uma grande dúvida: como que a gente deve solicitar esse risco cirúrgico? É importante que vocês entendam que a gente deve especificar ao máximo ao médico todas as informações sobre o nosso atendimento e o cuidado ou os cuidados que a gente pretende tomar. Nós vamos disponibilizar para vocês um e-book completo com vários exemplos de casos clínicos e de como a gente solicita esse risco cirúrgico. Aqui nós temos um exemplo de um paciente do gênero masculino, 52 anos de idade, com indicação de exodontia do dente 36. Na anamnese, ele informou ser portador de hipertensão arterial sistêmica com diagnóstico há 4 anos atrás. Relatou o uso diário de medicação, atenolol, que é um beta-bloqueador para o controle, e ao exame físico ele apresentou a pressão arterial 160 por 100 mm de Hg. Ao exame clínico e radiográfico, observou-se ampla destruição coronária e presença de tratamento endodôntico, caracterizando procedimento cirúrgico aberto ou por via não alveolar. Então, pessoal, nesse caso, a gente tem um paciente hipertenso, não controlado, onde os níveis de pressão se encontram elevados e aí a gente precisa entender junto ao médico: esse paciente não está aderindo ao tratamento ou a medicação não está sendo suficiente? É claro que a gente precisa adequar esse paciente, a pressão precisa entrar nos limites de normalidade para que a gente possa fazer o nosso procedimento cirúrgico com a maior segurança possível. Mas é importante também que vocês entendam o que vocês vão fazer. Se a gente olhar o caso clínico novamente, já tem a expectativa de uma exodontia por via não alveolar, um tempo cirúrgico maior, necessariamente o uso de um anestésico com vasoconstritor. E aí é importante que a gente explique para o médico tudo o que a gente vai fazer e quais são os cuidados que nós devemos tomar com esse paciente. Aqui a gente tem um exemplo do risco cirúrgico. A gente pode direcionar esse risco cirúrgico tanto para um cardiologista quanto para um clínico geral. E vamos acompanhando aqui. Encaminhe o paciente Marcelo, que deverá ser submetido a procedimento cirúrgico eletivo, ou seja, não é um procedimento cirúrgico de urgência, com duração aproximada de 30 minutos,
É importante que a gente especifique o tempo previsto da nossa cirurgia. É por isso que é fundamental que vocês planejem a cirurgia de vocês, que vocês entendam do ponto de vista das dificuldades tudo o que vocês podem encontrar para prever esse tempo, até para explicar para o médico. A gente vai conversar muito sobre isso nas aulas específicas sobre cirurgia. Depois nós especificamos o anestésico que nós vamos usar. Lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil. É muito importante que a gente explique a concentração da adrenalina. Os médicos são acostumados a trabalhar com adrenalina 1 para 1000, porque a adrenalina 1 para 1000 reverte parada cardiorrespiratória, faz o coração bater de novo. E como eles trabalham muito com essa diluição, eles imaginam muitas vezes que a gente vai usar a mesma diluição, só que a gente usa 1 para 100 mil. Então a gente precisa especificar para o médico qual anestésico que a gente vai utilizar. Se a gente não faz isso, simplesmente ele devolve o risco cirúrgico orientando vocês, favor não usar vasoconstritor. E aí eu pergunto, vocês vão usar ou não vão usar? Como nós vimos lá atrás, sabemos que dor espontânea, ansiedade pode provocar o aumento da adrenalina endógena em torno de 40 vezes. Então, na grande maioria dos casos, é preferível que você use adrenalina, claro que dentro de um controle desse paciente, limitando a quantidade a 2 tubetes, do que especificamente não usar. Durante a anamnese, relatou ser hipertenso e fazer uso da medicação. Ao exame, apresentou pressão arterial igual 160 por 100 mm de Hg. Então, eu basicamente contei uma historinha do início ao fim. O paciente, idade, o que eu vou fazer, o que eu vou usar em relação a anestésico local, quais cuidados eu vou tomar e que no exame físico ele ainda apresentou pressão arterial elevada, mesmo fazendo uso da medicação. Então eu tenho um início e eu tenho um fim. Eu consigo contextualizar o meu paciente nesse cenário para que o médico entenda tudo o que a gente vai fazer e nos encaminhe um risco cirúrgico adequado ao proposto. É por isso que a grande maioria das pessoas tem dificuldade, exatamente por não especificar para o médico o que vai fazer e muitas vezes esse risco cirúrgico vem vazio. E quando ele vem vazio a gente fica perdido e a gente não sabe se é nossa responsabilidade, se é responsabilidade do médico. Isso é muito importante, pessoal. Exemplifiquem, expliquem tudo sobre o risco cirúrgico de vocês. É o momento e a oportunidade que vocês têm de conversar com o médico, de trocar informações para que ele agregue uma série de informações para que a gente faça o procedimento cirúrgico com a maior segurança possível. Ao final, a gente solicita a avaliação do médico, muitas vezes, se necessário, a adequação desse paciente, ajuste de medicamentos, de dosagens, a prescrição de outros fármacos. Isso é a adequação do paciente para que ele desça para a asa 2, esteja em um estado de controle e aí sim a gente faça a nossa cirurgia sob anestesia local em ambiente ambulatorial com segurança. A gente solicita sempre esse risco cirúrgico por escrito, documenta direitinho, anexa ao prontuário do paciente e ao final a gente se coloca à disposição para que a gente possa trocar informações com o médico sobre o estado de saúde geral do paciente e qualquer dúvida que ele tenha em relação ao que a gente vai fazer. E aí eu pergunto para vocês, e se ainda assim o médico se posicionar de maneira contrária ao uso do vasoconstritor em pacientes, por exemplo, cardiopatas e hipertensos? Como eu mencionei, a grande maioria dos profissionais não especifica o que vai fazer, nem especifica o que vai usar. E simplesmente os médicos devolvem o risco cirúrgico orientando o não uso do vasoconstritor. É por isso que o nosso risco cirúrgico ele deve ser o mais completo possível. Os médicos devem entender ainda que os procedimentos odontológicos, principalmente os procedimentos cirúrgicos, eles demandam maior tempo. E Bennett traz um conceito amplo para a gente. Quanto maior for o risco clínico de um paciente, mais importante se torna o controle eficaz da dor e da ansiedade. É um conceito relativamente antigo, de 1986, mas que está diretamente relacionado ao que a gente está se propondo a fazer. Controlar eficazmente a dor e a ansiedade desse paciente é mais importante do que a própria condição que ele tenha. Então a gente já começa a entender a importância de uma anestesia profunda, a importância de um anestésico local com vasoconstritor, que vai diminuir o sangramento,
consequentemente diminui o tempo cirúrgico. Se o anestésico local ele tem vasoconstritor, aumenta o tempo de anestesia e, consequentemente, isso traz mais conforto para o paciente. Então, simplesmente não usar o vasoconstritor pode ser muito pior do que usar. Então, é esse bom senso que a gente tem que ter, mas claro, em pacientes controlados. Como eu adiantei, a anestesia local deve garantir a completa ausência da dor. Isso tudo é muito mais facilmente obtido em anestésicos locais que tenham vasoconstritor. O vasoconstritor diminui o sangramento e também diminui o tempo cirúrgico. E aí eu pergunto para vocês, qual a dose máxima de epinefrina contida na solução anestésica local que pode ser administrada com segurança durante um procedimento dentário em pacientes com doença cardiovascular controlada? Nós já vimos isso. A resposta é 40 microgramas por sessão de atendimento, que é o equivalente a 2 tubetes de anestesia. Aqui a gente tem uma tabela mostrando o volume máximo recomendado. No Brasil, as soluções anestésicas elas podem conter epinefrina nas concentrações de 1 para 50 mil, 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil, o que equivale respectivamente à quantidade de 36 microgramas, 18 microgramas e 9 microgramas de epinefrina para cada tubete anestésico contendo 1,8 ml da solução. Então, se a gente utiliza o anestésico na concentração de 1 para 100 mil, a gente pode utilizar o equivalente a 2 tubetes anestésicos por sessão. Muitas pessoas ainda têm dúvida: a responsabilidade é do médico ou a responsabilidade é do dentista? E aí eu falo para vocês que a responsabilidade é sempre do profissional executante, é sempre do dentista. O risco cirúrgico é a oportunidade que a gente tem de troca de informações com o médico. É aquele momento onde o médico vai nos passar mais informações sobre o estado de saúde geral daquele paciente, sobre o grau de controle dele. Então é a oportunidade que a gente tem de conversar com o médico e adequar o paciente quando for indicado para que a gente faça o nosso procedimento com segurança. Então o risco cirúrgico não é com o objetivo de responsabilizar o médico em relação ao que a gente vai fazer. Essa foi a aula sobre risco cirúrgico, foi um grande prazer estar com vocês e até a próxima. Surgery.